Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café Escritor. Se é a primeira vez que você apareceu por aqui, olha, aqui embaixo você pode seguir o canal para você receber todas as atualizações e fazer parte desse nosso grupo do Café do Escritor, essa comunidade onde a gente tem tanta coisa, tem tanta iniciativa sobre escrita, sobre livro, sobre, que mais? Sobre grupos, né? Grupos que se ajudam na hora da escrita. A gente tem cursos, a gente tem todos os serviços editoriais. Então fica atento, aqui embaixo do vídeo se encontra tudo isso. E hoje eu trouxe um assunto, na verdade são segredos, alguns segredos de autores famosos, como é que eles fazem com a sua criatividade. Então já vamos ver isso. E é preciso dizer que a gente imagina que os autores famosos, aqueles, né, os clássicos, aqueles são que vendem milhões de livros ao redor do mundo, que são pessoas especiais, pessoas diferentes de alguma forma, diferentes da gente, mas a verdade é que não. Eles têm exatamente 24 horas do dia, como a gente tem também, né? Daí você olha assim, puxa, como é que o cara escreve tanto, né? Não sei, né? Tem as suas maneiras, e é por isso que a gente quer tentar entender de alguma forma alguns segredos, né? Algo que nos ajude a entender como essas pessoas conseguem escrever tanto e tão bem e qual é a sua percepção de mundo, né? Como é que eles entendem o mundo à sua volta, como é que eles se sentem como escritores. Eu sei que é muita coisa, né? A gente vai dar uma pincelada nisso porque é bastante assunto. Bom, e eu, como muitos de vocês, pude nesses últimos 2 anos estar na cadeira do escritor, não somente do editor. Então eu sei como é que é, né, passar por todo esse processo da escrita, desde a ideia inicial, desde aquela, né, eureka, né, pensei em alguma coisa genial e começar a colocar isso, começar a escrever isso e ver como esse processo vai avançando, às vezes nem avança tanto, né, e como é que isso acontece. Então eu sei o que é isso, né, estou ainda em processo e está finalizando, mas todas as etapas são importantes. Então vamos ver um pouquinho como é que isso funciona. E assim, né, ninguém falou que vai ser um mar de rosas, né? Então o dia do escritor, o seu tempo de escrita pode ser penoso, pode ser uma coisa difícil, né? Que você está mais tentando resolver problemas do que daquela visão romântica, né? Estou escrevendo o meu livro. Não, você está resolvendo o problema, você está fazendo escolhas. Eu escrevo dessa forma, escrevo dessa, eu sigo por esse caminho, eu sigo por aquele caminho. E você enfrenta todo tipo de sentimentos, alegria, raiva, dá vontade de jogar tudo fora, dá vontade de, né, tem horas que você fica em êxtase, puxa, achei uma ideia, um caminho genial, que aqui sim eu vou conseguir resolver. Como eu disse para você, não somente como escritor, mas como editor. Estou há 20 anos ajudando pessoas a escrever melhor, né? Então aqui no Café do Escritor são 7 anos que a gente tem feito esse trabalho e você sabe, né? Apareceu já todo tipo de escritor. Nós ajudamos a publicar, tem muito livro aqui feito, mas não tem só uma fração do que a gente já fez. Então cada escritor tem uma mente, tem uma cabeça, tem um jeito de pensar, tem um objetivo e assim por diante. E todos, absolutamente todos, são totalmente diferentes. Eu nunca consegui dizer, olha, esse autor é igual a esse. Não existe, tá? Então cada um pensa diferente. E aí tenho ajudado as pessoas a escrever, né? Não só como mentoria, mas também a produzir o seu livro na parte de leitura crítica. Então ali a gente está em bastante contato com o escritor, a gente consegue entender o que ele quer, depois preparação do texto, design e tudo mais, até a publicação. Então são várias etapas, várias fases que o escritor precisa estar disposto a se abrir de uma forma um pouco mais intensa, né? O autor muitas vezes é mais na dele, mais individual e tudo mais, mas na hora que a gente trabalha juntos tem que ter essa conexão, senão não funciona, senão não dá certo. Tem alguns autores que às vezes não dá certo, né? Essa que é a verdade. Tem alguns que não tem como, mas se existe essa abertura, o processo anda, né? E esse é um dos segredos já, também que eu já revelo para você. Esse vem da minha parte. Então assim, o meu objetivo nesse vídeo
é mostrar que existem processos difíceis, né? Às vezes até traumáticos, mas que depois de passado esse processo, o que você recebe é extremamente bom, né? É um sentimento, né? Começa com um sentimento, mas também um senso de realização muito grande. Então, eu sempre digo, vale a pena passar pelo processo, por mais difícil que seja, vale a pena. Eu nunca vi autor se arrepender de ter lançado um livro, né? Pelo contrário, pode ter brigado, pode ter lutado consigo e com todos os outros, mas no final ele fala, olha, isso aqui fui eu que fiz, isso que vale a pena. Então, é nesse espírito que eu estou trazendo esse assunto para você. Bom, esse assunto foi abordado pelo autor Joe Fessler no livro Light the Dark, que é quando ele fala do que inspira justamente os autores famosos, alguns assuntos. Então eu trouxe para você, inspirado neste livro, né, algumas coisas que eu encontrei lá, que eu achei que valeria a pena dividir com vocês. Assim, não tem muita ordem, né? Basicamente o que esse autor traz são lições universais de criatividade, de processo criativo, de formas de ver a arte da escrita. E o primeiro ponto é, confie no seu processo de desenvolvimento da escrita. Então a verdade é que nem todo mundo consegue escrever todos os dias, né? Esse que é o fato, né? A nossa vida corrida e tudo mais faz com que a gente nem sempre consiga escrever, efetivamente sentar e escrever. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente sempre, comigo acontece direto isso. Por mais que não esteja naquele momento escrevendo, mas eu estou andando, estou pensando, puxa, aquele problema que eu tenho que resolver no livro lá, aquele assunto lá e assim por diante, isso aqui ainda tem que fazer. Então, eu estou trabalhando, por mais que esteja executando uma outra tarefa, né, esteja lá correndo, esteja mesmo trabalhando, fazendo alguma coisa, de vez em quando eu penso, né, puxa, tem isso para fazer. Então, assim, existe a necessidade real de você sentar e escrever, mas nada impede que, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas é assim, né, fica nessa pira aí de que tem que resolver, que você continue a pensar nos seus desafios da escrita o tempo todo, né? Ou boa parte do tempo, quando isso é possível. Mas só existe um jeito de você não avançar em nada, que é nunca sentar e escrever. Tá? Então, aquela coisa, senta e escreve. É dessa forma que tem que acontecer. E a gente já ouviu bastante, né? Também já falei bastante que tem momentos que você tem que separar para a sua escrita, né? E é por isso que esse é um dos segredos, né? De você saber o seu desenvolvimento com base na quantidade de tempo que você vai dedicar a ela, né? Não tem muita coisa diferente para fazer. É assim que funciona. Eu brinco que basicamente você bater o ponto, né? Já trabalhou em empresas que você bate o ponto, né? Eu trabalhei. Então, assim, você batia o ponto na entrada, batia o ponto na saída. Então, é basicamente isso. Você tem um horário, você vai lá, bate o seu ponto e começa a escrever até o horário que você determinou. Sobre isso, o autor Neil Gaiman disse o seguinte: você não vai ter alegria todos os dias, em cada frase, em tudo que você faz. Não funciona assim. Você vai escrever nos dias bons e vai escrever nos dias ruins. Você vai escrever nos dias em que tiver enxaqueca e no dia que sua esposa o deixou. Você vai escrever nos dias em que você se senta com o coração leve e feliz, mas pode ser que não também. Mas nenhuma dessas sessões diárias individuais fazem ou acabam com o seu livro. É apenas uma parede que você construiu pegando palavra por palavra, uma após a outra. Então, é um pouco de cada dia, né? É isso que eu tenho falado constantemente aqui. Cada dia você coloca um tijolinho lá na sua escrita, você faz as escolhas, qual tijolinho é que você vai colocar, e você encaixa ele para a parede ficar retinha ou, né, da maneira que você quer, né? O sucesso não chega todo de uma vez. O sucesso é uma recompensa por todo esse esforço, né, que você vai construindo no dia a dia, né? Então é aos poucos, né? Aos poucos, não chega tudo de uma vez. O segundo ponto é: aprenda a se adaptar. Então, já pensou aquela ideia maravilhosa que você teve para um livro e aí você foi escrever e escreveu, puxa,
não fluiu, né? Não foi exatamente isso que eu queria e ela não funcionou na escrita. Então nem sempre aquilo que de uma forma abstrata funciona na sua mente vai funcionar no mundo real ou na forma escrita, tá? Então por isso às vezes precisa adaptar e muito um projeto. E para os escritores, especialmente, pode ser uma dor no coração, né? Ter que abandonar partes do material, ou quase o material inteiro que você fez, porque simplesmente não ficou aquilo que você queria. Você tinha um objetivo, queria chegar nesse ponto, mas só ficou aqui, né? E aí você, como maior crítico, eu sou assim, né? Eu sou o meu maior crítico. Então, como o meu maior crítico, eu não quero essa parte. Eu vou tirar isso fora, por mais que me doa no coração por ter gasto tanto tempo, tanto esforço trabalhando nisso. Então tem que fazer, né? O autor sente essa necessidade. E sobre isso também a autora Amy Tan, do livro The Joy Luck Club, diz o seguinte, que descarta 95% do que escreve. Imagina, 95% ela simplesmente joga fora. O autor André Dubus, do livro House of Sand and Fog, diz o seguinte: eu não me importo se eu passei um ano escrevendo as páginas de 1 a 96. Se eu sentir alguma energia real na página 93, eu acho que essa deve ser a página número 1, eu simplesmente jogo fora todas as 92 páginas que eu escrevi. Então, gente, o pessoal é implacável. Os autores realmente confiam naquilo que eles olham, que eles batem o olho e falam, não, isso aqui me diz o que eu queria fazer, né? Por mais que você tenha que jogar 100 páginas fora, né? Muitas vezes no trabalho de edição, né, de preparação de texto, a gente também fala para o autor, olha, o teu livro começa de verdade no no terceiro, quarto parágrafo, né? A gente tenta não cortar tanta coisa, mas não é ali onde você começou, né? Então, por isso, muitas vezes o autor nem enxerga isso, né? Às vezes enxerga, às vezes não, às vezes precisa de ajuda, né? Para enxergar o que realmente é necessário, o que pode ser cortado fora. Então, assim, eu sei que é difícil, né, a gente admitir que uma estratégia talvez não esteja funcionando como a gente gostaria. Mas é também importante dizer que toda adaptação não é um fracasso, pelo contrário, toda adaptação é sinal que nós estamos avançando, nós escrevemos aquilo, mas de alguma forma aquilo não mais nos representa, não mais diz aquilo que a gente queria dizer. Então é um desenvolvimento, você tem que encarar dessa forma. O romancista George Saunders diz o seguinte: nenhum problema digno é resolvido no plano da sua concepção original, né? Quer dizer, tudo o que é original, que da primeira vez escrito, provavelmente não vai ficar, né? As coisas vão sofrer alterações. E assim, quando você tiver que entrar em algum território, né, que é desafiador para você, confie nos seus instintos, né? Eu tenho feito isso, né? Eu confio no meu instinto, nas minhas habilidades, na minha forma de julgar as coisas. Não pense sempre que os outros vão dizer tal coisa. Esqueça os outros, né? Esqueça, né? Em algum momento você vai pensar neles, mas no momento que você está criando, você tem que pensar no seu instinto. Bom, alguma coisa me diz que isso aqui é bom, né? Alguma coisa me diz que eu devo usar isso, e assim por diante. Então confie em você mesmo. O outro ponto importante é mantenha os seus olhos abertos. Ideias transformadoras, elas aparecem com certa frequência, mas nós temos que enxergá-las, né? Se você não mantiver seus olhos abertos, todos os seus sentidos, né, você não enxerga. Então precisa estar preparado para receber essas coisas que aparecem do nada, muitas vezes, né? Parece ser do nada, mas não é. Então a gente tem que estar atento para isso. E talvez aquela grande ideia vai aparecer num lugar menos propício, né? Eu já falei, às vezes aparece, está tomando banho, está atravessando a rua, vem uma super ideia, né? Aquela ideia, nossa, isso, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é uma coisa que eu acredito muito e tenho falado bastante para vocês, esse pensamento é meu, né? De quando você relaxa a sua mente, você vai para um outro ambiente, você muda, né, de local, físico inclusive, o seu corpo relaxa, então todo o seu ser está preparado para novas experiências, né? Você não está dizendo, onde eu vou ter uma experiência? Não é assim, né? Você está
você está num outro momento, né? E o teu corpo, tua mente, então estão abertos, né? Isso é necessário. Então, de repente, e já aconteceu comigo, né? Você vai tirar uns dias de folga, você vai lá numa pousada, perto de uma praia, algum lugar assim, você pega um livro, né, velho dos livros que estão disponíveis lá, e você começa a ler e tem uma grande ideia. Já aconteceu comigo, né? De ler um livro lá, nem é sobre o assunto que eu estava lendo no livro, mas o fato de ler aquele livro lá me despertou para uma outra ideia. Então, isso acontece, mas por quê? Porque nós estamos com os nossos sentidos aguçados, né? A gente permite estar aberto. No dia a dia, na correria, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente faz, né? Mas às vezes você não tem aquela grande ideia, você vai meio que no automático e assim por diante. Então, valorize, esteja aberto, valorize o seu tempo fora, né? Em locais diferentes, para que você também consiga ter essa percepção, né? Tá com os olhos abertos sempre, né? Mas ter percepções que normalmente você talvez não teria. Isso é realmente uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, né? Estar atento, estar aberto para as coisas, isso faz toda a diferença. E aqui no Café de Escritor a gente tem ajudado os autores, né? Desde a ideia, às vezes, olha, eu quero escrever um livro, mas eu ainda não tenho nem a ideia, a gente ajuda, né? Com mentoria, depois faz leitura crítica, faz toda a parte de preparação do texto, preparação do design, até a impressão, ajuda na divulgação e assim por diante. Então, aqui a gente consegue te dar toda a força que você precisa. Então, participe dos nossos grupos. Aqui embaixo do vídeo você encontra todos os grupos. Tem grupo de poesia, de prosa, grupos de não ficção também. Então você pode participar gratuitamente. E se tiver um projeto, um livro que você queira encaminhar para a gente, também tem um formulário ou pelo WhatsApp, de alguma forma pelo e-mail, você pode encaminhar para a gente. Mas não fique parado, não deixe as coisas cozinhando somente, né? Quem sabe a tua grande ideia está por vir e ela vai se transformar também num projeto de grande sucesso, que vai fazer sucesso para você, né? Que é o primeiro lugar que a gente tem que sentir sucesso, e depois para as outras pessoas também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.